tema que homem segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus, nós temos um homem no qual o Senhor de antemão anunciou que é David. Tinha irmãos mais velhos, versados na guerra, homens de espada, e ele apenas estava atrás das ovelhas, talvez desconhecido, desprezado pelos irmãos mais velhos, mas ele tinha firmeza no que fazia e fazia com amor, e nem tinha ciúme dos primeiros irmãos mais velhos. E nessa conformidade, embora perdido lá, sem o valor que deveria ter, porque naquele tempo, quem não era tropa não tinha valor. E ele sentiu-se confortado com a missão que o pai lhe deu, de estar à frente dos ursos e dos leões para proteger as ovelhas. Poderia ter dito, mas o pai quer que eu morra. Então eu sou miúdo, os mais velhos que sabem trabalhar com espada, ele me entrega a responsabilidade das ovelhas. Ele recebeu com agrado a parte mais ínfima e mais desprezada da missão do homem. O Senhor sondou o coração dele e disse a Samuel, vá. Samuel viu Eliabe e disse, não é esse. E ele teve que suportar o primeiro teste de uma lição. Samuel, eu não vejo como tu vês. Eu lhe tenho rejeitado. E passaram todos, e aquele franzino foi escolhido como o futuro rei de Israel. Uma contrariedade entre aquilo que nós os homens vimos e aquilo que Deus vê. E foi ungido. A segunda contrariedade é que homens versados de guerra tinham na presença deles um Golias. Todos eles tremendo com medo. Surge um pequeno David que só foi para lá para levar mantimento aos irmãos mais velhos. Ele disse, o Deus que me tem livrado dos leões e dos ursos, certamente me vai livrar deste incircunciso. E David vence a guerra, porque o coração dele era um coração que absorveu Deus e tinha certeza absoluta que eu, David, comunico-me com o Altíssimo, e o Altíssimo é meu Pai e não me deixará. Mas uma segunda contrariedade. David vence a guerra com Golias. Não estava na previsão humana. Então, estávamos na presença do homem segundo o coração de Deus. Mas, para que você tenha um coração segundo Deus, primeiro você tem que ter identidade. Quando nós falamos de identidade, propósito e santidade, na verdade, você não tem propósito se você não tem identidade. Quem não sabe onde vai, todos os caminhos servem. Mas quem tem identidade, ele primeiro sabe onde vai, onde vai, e ele sabe que ao ir para lá, primeiro ele tem que ter propósito. Na identidade, nós encontramos propósito. E o propósito faz com que eu seja santo. Santo é alguém separado das coisas más. Então, se eu não dispersar as minhas forças, tal como disse a mãe do rei Lemuel, que Lemuel, tu és um rei, afasta-te das bebidas alcoólicas, porque isto te vai desviar em julgar corretamente. Afasta-te das mulheres, porque isto te vai desviar julgar corretamente. Por quê? Porque ele tinha identidade, segundo, tinha propósito, e o propósito fez com que ele fosse santo. Santo é algo separado para uma missão superior. Igreja, aleluia. Amém. No entanto, depois de dizer isto, então, como é que nós vamos, de facto, ter essa identidade que vai abarcar essas situações todas? Nós, vocês que estão aí, cada um acha que pode ler, eu não vou perder muito tempo para ler, eu talvez naquilo que eu escrevi, eu disse que aqui vai ter 2 laranjas. Vai depender do que vocês vão espremer para ver depois o sumo que vai sair. Portanto, quando lermos o 2 Coríntios 5,17, ele diz que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Paulo nos ensina que através da nossa fé em Cristo,
somos transformados. Não somos mais regidos por nossas vidas passadas, mas renascendo em Cristo. Assim devemos viver como as novas criações que somos, deixando de lado nossos antigos eu e vivendo em Cristo. Quando nós lermos, para deixar os outros, Romanos 8:1, ele diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo somos livres da condenação que o pecado traz. Fomos perdoados e liberados do julgamento. Portanto, devemos viver em liberdade, sem culpa e a vergonha que o pecado nos traz. Pois em Cristo confessarmos, nos arrependermos e produzirmos frutos de arrependimento. Eu propositadamente saltei os outros capítulos, porque preciso ser espremido, e eu peguei esse capítulo, porque eu quero tirar uma coisa aqui. Nós estamos a dizer, queremos ter homens segundo o coração de Deus. Eu vou ler um capítulo, Gênesis, vou começar 3. E disse a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore do jardim, disse Deus. É a mulher que está dizendo isso. Disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morais. Ouve-se por aí que o pecado original é o adultério. E quase que essa mentira se tornou verdade. Aqui, o pecado original é a mentira. Porque quando a Eva diz isso a Satanás, ele fala uma verdade e termina com uma mentira. Quando ele diz, não comereis dele, é verdade. Nem nele tocareis, é mentira. Porque Deus não disse que não toquem naquela árvore, até porque ela passava a vida debaixo daquela árvore, porque ela agradava e boa. Essa mentira, e amados, homens segundo o coração de Deus, a mentira é um carro luxuoso, de topo gama, onde Satanás entra para atingir o nosso coração. Quando a Eva disse esta palavra que não foi mandada, carregou Satanás para o seu coração. E Adão não precisou mais ter duas entidades, serpente e esposa. Não precisou. Porque a própria esposa carregou Satanás no seu coração, e quando foi ter com Adão, ela já tinha uma inteligência a mais, mas para fazer o mal. E aí, tudo quanto ele falou no Adão, tinha tanta força, que o Adão não tinha capacidade de negar. Por quê? Porque o Adão não foi dado o poder de expulsar espíritos maus. Isto só surgiu no plano de salvação com Jesus. Então, em Eva, já estava um outro espírito, para além daquele que ele casou. Então, queremos ser homens segundo o coração de Deus, a primeira guerra que temos que ter é machucar e destruir esse carro luxuoso, muito bonito, que se chama mentira. Não é outro carro que traz Satanás no nosso coração. Assim como a verdade traz Deus no coração do homem, porque Deus é espírito, e quem o adora deve adorá-lo em espírito e em verdade. A verdade é o carro de fogo que carrega Deus no coração do homem e com ele todos os anjos. Mas a mentira é o carro luxuoso que carrega Satanás no coração do homem. A partir dali, o homem, e ali onde eu li aquele capítulo, ele torna-se orgulhoso, ego a mais, mesmo ele errando, ele não consegue confessar. Não conseguindo confessar, ele mantém a mentira dentro dele. E outro pormenor da mentira, de tanto português que se inventa por aí, a verdade é que nós temos uma mentira por omissão
e uma mentira por ação. A mentira por ação é quando nós